Pois é, pessoal, inevitavelmente o assunto ainda tem que ser a retirada da Lei Magnífica. E a gente precisa ver alguns pontos aqui. As falas do Lula, que aconteceu ontem durante o lançamento do SBT News, as falas do ministro Alexandre de Moraes, a gente precisa ver o impacto que isso causa para a direita, o impacto que isso causa para o Brasil. Teve pronunciamento do Eduardo Bolsonaro, teve pronunciamento do Flávio Bolsonaro, e hoje a opinião do Flávio é muito mais importante do que a do Eduardo, diga-se de passagem, porque foi escolhido pelo Bolsonaro. Enfim, a gente precisa fazer uma análise completa aqui sobre tudo isso, beleza? Então vamos partir para essa análise aqui, né, desse dia tenebroso que foi para a direita brasileira. Hoje é dia 13 de dezembro de 2025, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Muito obrigado pela sua confiança e pela sua participação aqui no nosso canal. Mas bora de matéria? Vem comigo, tá? Vamos começar com a matéria aqui da Record. Fonte do governo dos Estados Unidos atribui a retirada de sanções a Moraes à aprovação do PL que pode reduzir a pena de Bolsonaro. Pois é. Ontem mesmo saiu uma publicação, né, de um alto escalão do governo, dizendo que o PL da dosimetria, aquele que a direita não queria aprovar porque queria a anistia, e era mais do que justo a esquerda, tinha que largar de ser hipócrita e apoiar, porque a esquerda se beneficiou com a anistia de crimes violentos, enquanto que a direita, essa história de golpe de Estado não convenceu, né? Foi mais uma quebradeira e foi, né, um bando de gente que acabou sendo vítima, né, de um plano. Essa é a minha visão. Estavam se manifestando e morderam a isca facinho. Mas os Estados Unidos dizem que, olha, agora com o PL da dosimetria aprovado, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, tira a magnífica, o Brasil já voltou ao normal. É conversa fiada, estão tentando te enganar. Porque nem passou no Senado, pode ser travado. Se bem que eu sei que tem um acordo aí, tá? O acordo do PL da dosimetria ter passado, passou pelos americanos também. Pode ter certeza disso. Uma fonte do governo dos Estados Unidos relacionou a retirada das sanções impostas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a sua esposa, Viviane Baixa de Moraes, e a um instituto ligado à família, à aprovação do PL da dosimetria na Câmara dos Deputados. A proposta pode reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro está fora. Ou seja, de certa forma, o Trump soltou a mão do Bolsonaro. Sim, você não tem como você falar diferente, né? A sensação que você tem é de que o Trump usou a narrativa, ele veio, soltou o bode na sala, usando como desculpa o Bolsonaro, falou, olha aqui, ó, extensão magnífica, tarifa, mas o que eu quero mesmo é só uma coisa, Lula, desaprega da China um pouquinho e vem aqui negociar serras raras comigo. Só isso que eu quero. E o Lula topou, né? Viu a pressão, acabou tendo que topar, fez, né, do limão uma limonada, ganhou popularidade com os ataques do Trump, e o Trump sabia disso, mas o que o Trump queria era só negociar. A fonte que se referiu ao texto aprovado como PL da anistia afirmou que a medida representa um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare, o uso do judiciário como instrumento de perseguição política no Brasil, estão melhorando. Tá de sacanagem, né? Melhorando. Segundo o representante do governo americano, a manutenção das sanções seria inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Só que nem todo mundo pensou assim, né? Teve posicionamento das mais diversas áreas e é aqui que nós vamos falar sobre isso. Cada um tem um posicionamento e eu sigo posicionamento de A, B, ponho o ponto de vista da esquerda também para que vocês entendam e geralmente vocês rechaçam isso, óbvio, né? Geralmente é o ponto mais errado da curva, né? Mas dá uma olhada, o Constantino reconheceu força de Moraes com queda da magnífica. O Moraes venceu, né? Então, uma derrota expressiva. Rodrigo Constantino comenta a derrubada da Lei Magnífica contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha, gente, aqui dentro do Brasil não existe, é inexistente qualquer força política capaz de, pelo menos, limitar os abusos do STF e os atropelos do STF. Quem dirá do Moraes? E não existe força política aqui. O Trump era uma esperança que foi dada àqueles que reconhecem os abusos do ministro Alexandre de Moraes. E agora o próprio Trump recuando. Constantino, tá certo. É uma derrota, fale o que quiser, tá? Bom, a primeira consequência é reconhecer que houve uma certa desmoralização do Instituto da Lei Magnitsky. O Trump usou ela e meses depois retirou por estratégia pragmática em relação ao Brasil e outras coisas. Agora, nós vamos ser sinceros aqui com a nossa audiência sempre. Que força que tem Alexandre de Moraes. É uma péssima notícia. Numa sexta-feira, um gosto amargo em todo brasileiro do bem, que quer a democracia de volta no país. Alexandre de Moraes peitou Elon Musk. Alexandre de Moraes peitou Trump. E ele venceu. Ele venceu contra as figuras mais poderosas e ricas do mundo. Então, esse sujeito é muito poderoso. Esse sujeito é forte. E ele está comandando o país, uma tirania no Brasil. Então, assim, isso nos leva a refletir, né, que sem a Cavalaria do Norte, sem o apoio do Trump, né, que vira as costas, então, para Bolsonaro, né, que
está de olho no que o Lula vai oferecer em troca para acordos aí que me parecem que o Lula não vai conseguir entregar direito, mas o Trump está dando o benefício da dúvida, né? Me parece que é uma espécie de game over. Uma espécie de game over mesmo, de fim da linha para o país. Quero lembrar que aqui mesmo nós trouxemos isso. Eu também mencionei em outros veículos de comunicação que foram atacados por espalhar mentiras, fake news ou boatos. Bom, é óbvio que eu falei que era boato, mas eu confirmei que era um boato forte, que estava na Casa Branca. Foi isso que foi dito. Eu falei, está na mesa da Casa Branca, do Trump, a possibilidade sim de tirar Magnitsky. Isso está sendo discutido. As fontes americanas corroboraram com isso. Estão preocupadas, lutando contra. Óbvio que o Marco Rubio não queria uma coisa dessas nem passando por cima do cadáver dele. Alguns acham até que ele sairia se acontecesse, aconteceu. Eu não acho que ele sai, porque ele tem muita coisa para fazer ainda, não é só o Brasil e tudo, mas ele deve estar bem fulo da vida hoje, né? Assim como nós. Mas o Trump decidiu. Como dissemos que tinha um risco alto de acontecer. Magnitsky subiu no telhado. Então, é um dia para a esquerda comemorar, para os tiranos do mundo todo aplaudirem a força e a coragem de Alexandre de Moraes, porque pode ser psicopata, pode ser ladrão, corrupto, com 129 milhões de motivos para continuar no Supremo e com o escritório da família, mas é um sujeito de coragem. Isso não dá para negar. Coisa que talvez esteja faltando na oposição, né? A virtude das virtudes. É um bicho corajoso esse cara. Peitou o Musk, peitou o Trump e venceu o Mari. Durma com um barulho desses. Nós temos hoje todo o direito de estarmos mais desiludidos ainda, achando que o Brasil, de fato, não tem jeito. Vamos lá, e a gente tem que ser sincero, né? Eu concordo com o Constantino. Não adianta você querer aqui tapar o sol com a peneira, tentar continuar enganando, porque nós vamos aprovar anistia, enfim, anistia naquele lugar, porque isso aí eu já venho falando há muito tempo, isso aí não vai vir. Isso aí é balela. E agora, dá pra você entender de uma vez por todas, não adianta. Pra você que acreditava que um dia ia, não, mas os limites serão impostos, esquece. 2026, se você acha, e eu falei isso no editorial de ontem, se você acha que o que foi feito em 2022 foi muito, não foi nada, perto da interferência que o Supremo e o TSE terão nas eleições de 2026. Então, é bom você já ir acostumando, eu sei que você não gosta, mas é bom você já ir acostumando com mais 4 anos de voz desse sujeito aqui. Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim. É bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo. Você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Vou além, né? É o retrato da democracia brasileira. Essa democracia desvirtuada, essa democracia relativa que o próprio Lula falou, que ele reconhece que existe no país vizinho, Venezuela. Então, isso aqui é o retrato da democracia brasileira. É o retrato da democracia que o Trump acabou de chancelar que existe. E as coincidências são tão grandes que foi um dia em que foi o evento que aconteceu lá no SBT, que teve o Lula e o Moraes como estrelas principais, foi uma coincidência, o Trump não sabia desse evento, deu a revogação da Magnitsky bem no dia, serviu de palanque para mostrar a força deles dentro do SBT, que até então todo mundo imaginava que era conservador e de direita. Mas não critiquem o SBT. O SBT entendeu a regra do jogo e viu o seguinte, olha, eu dependo de concessões. Se eu não me curvar aqui, nem Trump, nem Elon Musk deu conta, eu é que darei. O SBT vem passando um momento difícil. Teve que hipotecar, inclusive, né, a sua sede pelo valor de 100 milhões de reais, porque não está conseguindo bancar as dívidas e aí precisa se curvar, né? A ele. O Silvio Santos tinha uma teoria, né, de que o meu patrão é o presidente da República, eu vivo de uma concessão. Se eu bato de frente com o presidente da República, eu perco a minha concessão. É mais uma, né, dos artifícios do sistema. O Alexandre de Moraes agradeceu ao Lula, né, pelo feito, né? E aí entendam uma coisa, este homem, ministro Alexandre de Moraes, é grato e será grato ao Lula pelo resto da vida. E se ele tiver poder, e ele tem, de manter o Lula pelo resto da vida, é bom você ir acostumando, né? Porque eu não sei se o Trump depois vai questionar o Lula no poder, mas né, é isso que está acontecendo. Verdade essa, e eu não poderia deixar de fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro,
eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade. Pois é. Entendam. É melhor você reconhecer. O Brasil tem um imperador. Tá? Então, esqueçam. Né? Não é uma república. É um império. Tá? E aí veio o Flávio Bolsonaro tentar te convencer, né, o presidenciável, o quanto é bom a retirada da Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada da Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então, fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Um abraço a todos e até breve. Pois é, né? Para você que é apoiador do Bolsonaro, talvez entendeu que talvez a única pessoa que ficou muito feliz com a retirada da Magnitsky seja o próprio Flávio Bolsonaro, né? Teve um momento, né, em que Lula e Moraes estavam cochichando, em que o fotógrafo do Lula foi lá e mandou o pessoal do SBT parar de filmar, né? 6:30 da tarde ou da Olha noite. só. O start, o pontapé É o inicial sistema da transmissão operando. E depois disso você vai ter jornalismo de qualidade 24 horas com um... Viu só isso? É o sistema operando. Ah, não, vamos melhorar. Dá pra gente mostrar o sistema operando mais um pouquinho. Logo abaixo aqui, você verá o seguinte, né? Ó, blog da Marina de Moraes, né? O sistema é foda. Entre apertos de mão, sorrisos, conversa ao pé do ouvido e tapinha nas costas, né? Você vê Lula, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, combo de humilhação no dia que Alexandre de Moraes é retirado da Magnitsky. Olha só os afagos do Tarcísio de Freitas, né? Tapinha nas costas, abraço, o ex-ministro do Bolsonaro, o Ricardo Nunes apoiado pelo Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o Flávio Bolsonaro parabenizando, né? Olha, a felicidade deles, enquanto alguns de vocês, eu tive, né, informação, eu vi pessoas até chorando, né? Porque perderam o Brasil, né? Mas pode ter certeza de uma coisa, o sistema é isso, né? O sistema venceu. É melhor a gente reconhecer logo que o sistema venceu, né? Então, não há nada que possa parar o sistema agora. E aí, blog da Thalita Moema, né? Quem foi responsável por articular Lula e Moraes como heróis do evento do SBT News? Ex-ministro de Comunicações do Bolsonaro. Aqui ao meu lado, Fábio Faria, um dos idealizadores desse projeto. Primeiro, Fábio, obrigado, boa tarde para você, parabéns pelo projeto. E estamos ao vivo aqui, acho que é importante essa comunicação com o nosso público, já que estamos aqui no canal de comunicação, para falar como é que vai ser o SBT News, qual que é a nossa missão, quando que vai estrear na televisão, é canal fechado, não é? Boa tarde, Gartolano, a todos do Fofocalizando. O SBT News é uma continuidade, né, de um projeto que começou há mais de 60 anos atrás, com o Silvio, que ele veio com um jeito novo de comunicar, né? O Silvio, ele não era um comunicador, ele sentava no sofá ao nosso lado, né? Fazendo o que a TV aberta tem que fazer, levando entretenimento para casa, levando alegria, levando descontração, bom humor. E ele sempre falava que o jornalismo faz parte do futuro da TV. Ele falava novela, entretenimento e jornalismo. E o SBT News já existia pequenininho. Uns anos atrás ele tem um site do SBT News em Brasília, fazia um programa de entrevistas e, apesar de ser pequeno, pouco conhecido, já tem 9 milhões
de assinantes no YouTube. Pois é, né? Enfim, né? Dosimetria foi o que sobrou depois, né? De tudo isso, né? Do Zeu atirar a Magnitsky. Didi, nós também estamos aqui com gosto de caixão velho na boca. Mas a grande realidade, meu amigo, é que a coisa não tá boa. Todo mundo aqui muito preocupado pelo seguinte. Não adianta tampar o sol com a peneira. Nós não temos mais a retaguarda dos Estados Unidos. O Eduardo, infelizmente, ficou sem apoio, sem retaguarda financeira. Nossos recursos se acabaram e nossa capacidade de poder transitar e buscar apoio ali nos Estados Unidos foi a zero. E essas famílias continuam aqui, presas e sem expectativa de saírem. Então, o que é que nos sobrou? Sobrou aceitar o que os algozes deram nesse momento, que é votar isso aqui, cada advogado pleitear a redução de penas, sabe-se lá se sai ou não, mas pelo menos é isso que foi possível pegar. O presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso. Quer dizer, não é muita coisa, até porque os brasileiros que estão fora não serão beneficiados em nada com isso. Então, tinha o Mário Rochedo, né? Nós ficamos entre o Mário Rochedo. Não votar é manter essas pessoas que poderiam se soltar presas, né? E ficou esse dilema aqui muito forte. O presidente Jair Bolsonaro pediu que a gente votasse para poder essas pessoas serem soltas. E, infelizmente, agora quase 2 da manhã, é o que temos aqui. Vai para o Senado a notícia de que lá vão votar também isso. Não levamos o que queríamos e ainda os algozes vão pintar aqui de que são benevolentes. Pois é. Não levaram o que queria, os algozes ainda vão cantar de galo, dizendo, olha só, nós soltamos lá, né, os golpistas, né? É o que se tornou o Brasil. Então, se você é uma pessoa de direita, comece a entender, tá? Você é o criminoso nesse país. Se você é uma pessoa de direita, se você é um empreendedor, se você é um investidor, se você é quem gera emprego, se você é contra o ladrãozinho de celular, se você é contra a vítima do usuário, você é o bandido. Você é o bandido, né? Enfim, né, é o que está acontecendo hoje, né, no Brasil, né? O José Neumann de Pinto, ele falou, ó, violência e brutalidade sendo substituída pela arrogância. Lula entregou o Brasil, né? Dá uma olhada. Lula entregou a nossa soberania, a soberania do Brasil, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em troca de livrar a cara de Alexandre de Moraes nas sanções da Magnitsky. Concessão das nossas terras raras aos americanos. Liberdade plena, sem censura, às redes sociais. Isenção de impostos para as Big Techs. Colaboração no combate ao crime organizado. E, por fim, mas não por último, cair fora da aliança com os chineses por satélites para beneficiar Elon Musk, o amiguinho da Starlink. Anistia! O Lula vai anistiar o Bolsonaro e os bolsonaristas, a ponto do Flávio Bolsonaro considerar esse gesto gigantesco. Isso tudo foi no SBT para comemorar os 95 anos de Silvio Santos, que o Lula, numa mentira como é comum nos discursos dele, já misturou com o dia 13, sábado, aniversário de Alexandre de Moraes, 55 anos, que o Lula disse que eram 35. Pois então, agora eu vou completar, viu? Aniversário do ato institucional número 5, da ditadura militar. Violência e brutalidade sendo substituída pela violência e brutalidade agora da ditadura da toga. Direto ao assunto, em té. Pois é. Ou seja, né? O que vai acontecer, né? Vai ficar muito ruim para a direita, diz Palumbo após a retirada de sanções. Olha, a gente não sabe ao certo o que foi negociado para a retirada dos efeitos da Lei Magnitsky sobre o ministro e sobre a sua esposa. Acho que está muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de julgamento, porque não sabemos ao certo o que foi negociado. Pode ser que a dosimetria, o PL da dosimetria, que ainda não passou, precisa passar pelo Senado, precisa ser sancionado ou vetado pelo presidente Lula. Pode ser isso, ou também outros interesses que aqui a gente não sabe porque não foi exposto, porque não foram expostos. Agora, o que a gente tem que levar em conta é que os Estados Unidos pensam nos Estados Unidos. Claro que o presidente Trump é muito melhor ter um governo de direita, ter um governo aliado, ter um governo que combata, por exemplo, um dos seus principais inimigos. Não digo principal porque é muito pequeno, que é Nicolás Maduro da Venezuela, que ele está à captura, que está caçando, que está querendo derrubar de qualquer jeito, mas não sabemos ao certo o que foi tratado, o que foi conversado e o que vai sair daqui para frente. Quanto às declarações de Eduardo Bolsonaro, eu tenho lá as minhas dúvidas, porque o que o povo brasileiro, o que a direita poderia fazer? Absolutamente nada, fazer o que a gente sempre fez,
lutar no Congresso Nacional com o apoio da população. A população, ela está receosa de fazer qualquer tipo de manifestação. Isso é claro, isso é evidente, isso é tão claro quanto 2 e 2 são 4. E os deputados que lutam, né? Não são todos que lutam. Enganam-se aqueles que dizem que a direita é a maioria no Congresso. Não é, nunca foi. Desde o primeiro ano de legislatura, nunca foi a maioria no Congresso Nacional. Tanto é que no próprio partido PL, muitos deputados, alguns já foram expulsos, outros ainda não, outros continuam lá, outros estão para sair, votaram muito mais a favor do governo do que do favor dos interesses da direita e do próprio presidente da República. Então, eu acho que agora a gente tem que aguardar. É claro que isso, né, é uma derrota para a direita, não dá para a gente tampar o sol com a peneira, não dá para a gente esconder isso. Isso vai ficar muito ruim para a direita, principalmente para bolsonaristas, porque a esquerda vai usar isso como narrativa de que Lula venceu, que Lula ganhou. Não. Não é narrativa. Ele venceu. Ele ganhou. Eles estão certos. A gente tem que admitir. Tem que admitir. Trump está pensando nos Estados Unidos. E a gente não sabe ao certo o que foi acordado entre Lula, entre Trump, para ter essa derrubada aí dos efeitos da Lei Magnitsky. Se bem que, para que serviu essa Magnitsky? Recuou? Deu algum resultado? Muda alguma coisa na sua vida? Você já foi dormir com medo de perseguição ontem, enquanto tinha Magnitsky, e acordou hoje ainda com medo de perseguição sem a Magnitsky, né? Então, não mudou nada. Né? Por quê? Porque a Magnitsky mesmo mostrou que não é nada. Essa é que é a verdade. Temos que ser sinceros quanto a isso, né? A gente vai questionar, mas e os efeitos da Magnitsky? Não é nada, né? Quem quiser entender um pouco mais desse lobby, né, que foi feito pelo Joesley Batista para obter não só o fim, aí, a suspensão de quase todo o tarifaço, né? A gente já teve isso há semanas atrás, como agora a principal medida, que é a suspensão, a retirada do Alexandre Moraes e da Viviane Bassi do rol aí de sancionados da Magnitsky. Quem quiser entender isso tem que ler essa matéria que eu escrevi agora, trazendo vários bastidores que mostram a relação da JBS USA, né, JBS dos Estados Unidos, com escritórios de advocacia e de lobby que também tem relação com o próprio Donald Trump ou com o Partido Republicano. Tá? É uma matéria com bastante detalhes, né? Então eu posso citar para vocês aqui uma das principais relações. Ela se estabelece através do escritório do Kasonowitz Benson Torres, tá? Foi fundado pelo Mark Kasonowitz, que é simplesmente o advogado pessoal do Trump, né? Por 15 anos foi advogado do Trump, ajudou a renegociar dívidas do Trump, dos cassinos do Trump, né, em Atlantic City, fez guerra jurídica contra a imprensa, né, a mídia que atacava o Trump, liderou a equipe externa, jurídica externa no Russiagate, né, que fez toda aquela investigação sobre interferência da Rússia nas eleições de 2016. Então é uma pessoa de extrema confiança da relação pessoal do Donald Trump. E a JBS foi lá e contratou o sócio do Mark, tá? É um sujeito chamado, tá aqui, ó, Kevin Arquette. O Kevin Arquette, ele simplesmente, hoje, ele era sócio sênior dessa banca, né? Chegou a ser considerado pelo Trump, também próximo do Trump, chegou a ser considerado pelo Trump para assumir a presidência da agência antitrust lá dos Estados Unidos, no seu primeiro mandato, e foi contratado pela JBS em 2021 para ser o chefe, o head global do departamento jurídico da JBS USA. Você começa a entender, né, a força desses escritórios jurídicos, né, a força desses institutos, de que hoje um escritório de advocacia não importa o quanto você conhece lei, mas o quanto você conhece pessoas. Como é o caso dos 129 milhões de motivos, né, que a Viviane de Moraes tem para comemorar, né, quais foram as ações tomadas? É igual esse caso. Esse escritório seria tão forte se ele só conhecesse a lei e não conhecesse o Trump. Então, né, tudo isso começa a ficar exposto, tá bom?